Oi, e aí? Vocês já estão amando o Notion? Eu sou a Flávia, a professora organizada, e esse é o terceiro vídeo de uma sequência de 4 tutoriais sobre organização da vida acadêmica no Notion. Se você não viu os outros 2, procura aí na legenda ou no card que vai aparecer aqui em cima e assiste os outros 2 antes de assistir esse. E não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, porque aí você não perde mais nada. A gente ainda tem mais um. A gente já montou então a página principal, que é esse painel de controle que eu chamo. A gente já montou então a página que fala sobre o curso, né, com todas as informações do curso e como você vai gerenciar isso ao longo do tempo. E hoje então a gente vai montar a página do período, né, com todas as disciplinas que a gente está cursando, com lista de tarefas, com calendário para a gente se organizar. Então, vamos correndo para o computador para a gente montar isso logo. Então a gente já aprendeu a montar essa página principal, que seria assim o nosso painel de controle da nossa vida acadêmica. A gente montou então a página inicial do curso, com as principais informações, né, do curso que a gente está fazendo, e agora a gente vai montar então a página referente a cada um dos períodos. Lembrando que essa página então a gente vai construindo na medida em que a gente for cursando esses períodos. Então aqui na minha proposta para vocês, né, a gente tem aqui uma capinha inicial, né, então que a gente pode colocar a duração do período, né, então o período começou no dia 8 de março e foi até o dia 25 de junho de 2020. Aí eu usei aqui, aquela opção, né, de você fazer um texto destacado, e a gente pode até colocar um ícone botando faltam X períodos para eu me formar, para dar, né, aquele ânimo, assim. E uma figurinha também, uma foto para ficar bonitinho. Aqui, então, a gente tem desse lado a lista de matérias cursadas, né, e a gente vai tratar, então, desse modelo de cada matéria também. Uma lista de tarefas que vocês vão ver que ela vai trazer as informações de cada uma das matérias para cá. E uma visualização de calendário, então, para vocês acompanharem aí os horários das aulas, as tarefas que vocês têm para fazer, os prazos que vocês têm, né? Então, isso ajuda a planejar, por exemplo, a sua semana, né? Ter essa visualização aqui ajuda a gente a situar, então, e ter uma noção da quantidade de coisas que a gente já tem ali atribuída, né, para cada um daqueles dias. Então, voltando aqui para aquela página que a gente estava construindo, a gente já tem aqui o link para a página do primeiro período. Então, a gente vai clicar e a gente já sabe, vai abrir aquela página em branco e a gente vai, então, customizar aqui esse comecinho da forma que vocês já sabem fazer. Bom, então a primeira coisa que eu sugeri aqui foi colocar a duração do período, né? E aí aqui eu sugeri então a gente usar aquela opção de destacar o texto, ele já coloca ali um ícone, né? Que você pode mudar depois. Faltam X períodos para me formar. Uma coisa meio para te dar um ânimo. A gente pode mudar a cor e vou colocar aqui em negrito. Também vou colocar uma imagem ali do lado. Pronto. Agora então a gente vai colocar a lista de disciplinas e a gente vai colocar ali do lado uma lista de tarefas. Então, por enquanto, né, fiz exatamente do mesmo jeito que a gente já sabia. Vou botar a lista das disciplinas. E aqui
Na lista de tarefas, vou colocar aqui, depois eu movo para lá. Na lista de tarefas, a gente vai criar também uma tabela, um banco de dados. Essa lista de tarefas, ela vai ser um banco de dados. Então, a gente vai lá de novo, Table Inline, não se preocupe que depois a gente vai mover para lá, e vou chamar isso aqui de a fazer. E a gente vai fazer isso aqui, vocês vão entender quando a gente for olhar para cada uma das disciplinas. Por que é importante a gente transformar isso num banco de dados. Então, primeiro é o nome da tarefa. Aqui a gente pode colocar o prazo dessa tarefa, então a gente vai colocar uma data. A gente pode botar aqui um checkbox para a gente marcar quando a gente fez essa tarefa. Pode mover a coluna para cá, ó, para marcar. A gente pode botar, por exemplo, uma coluna de arquivos ou de material, né? Coisas que a gente precisa para fazer essa tarefa. Então, de repente, é uma lista de exercícios, né? E aí eu baixo, em vez de eu ficar procurando isso no computador, isso já está aqui. Onde eu estiver, eu consigo acessar essa lista de tarefas que eu tenho para fazer, tá? Então, é isso. Por enquanto, é isso que a gente vai fazer. Agora, a gente vai vir aqui e vai mover essa tabela para cá. Só que isso aqui, em forma de tabela, fica meio feio, né? Não fica tão bonito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma visualização, que eu vou chamar de simples, e a gente vai fazer uma visualização de lista. Então, ele vai pegar as tarefas, né? E aqui tem, como ele cria 3 linhas vazias, né? Elas aparecem aqui. E eu posso determinar o que mais eu quero que apareça. Pode ser que eu queira que apareça apenas o título, mas, por exemplo, eu posso achar importante que apareça o prazo para mim. Então, eu venho aqui em propriedades e eu vou marcar, então, ó, o prazo já está marcado, inclusive. Eu vou marcar, então, o checkbox, para o checkbox aparecer, né, para eu poder marcar aqui se eu tiver feito essa tarefa. Vocês podem também adicionar um filtro que faça aparecer aqui apenas as tarefas não concluídas. Então, assim que você aperta ali a caixinha mostrando que você fez a tarefa, ela some da sua frente. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui, qual é o filtro? Eu quero que o feito esteja vazio. Então, ele vai mostrar para mim só as que estão com a caixinha vazia. Na hora que eu clicar na caixinha, ele desaparece, tá? A tarefa continua lá no seu banco de dados, você só não está mais enxergando por causa do filtro. Então, momentaneamente, a gente vai tirar esse filtro, tá? E depois a gente brinca com ele de novo, tá? Coloquei mais um divisor e agora a gente vai colocar o calendário. E aí é que é uma coisa muito legal desses bancos de dados que a gente cria, não importa se eles estão numa página separada ou se eles estão aqui. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente quer ver aqui são justamente as coisas que estão nessa lista de tarefas e que têm prazos, né? A gente quer que elas apareçam no nosso calendário para a gente conseguir se programar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um comando que se chama Create Linked Database. Ele vai criar uma nova visualização desse mesmo banco de dados que a gente acabou de construir. E eu posso fazer isso com qualquer banco de dados que eu tenha dentro do meu Notion. Eu posso fazer essa ligação em qualquer página que eu tiver. Então, essa aqui é a beleza. Eu construo um banco de dados que eu posso voltar a ele em todas as páginas que eu quiser. Quantas vezes eu quiser. E quando eu faço uma modificação, quando eu insiro, por exemplo, uma nova tarefa em qualquer uma dessas ligações, ele vai atualizar o banco de dados. Então, isso torna tudo muito dinâmico, né? Tudo muito simples. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse comando, então, se chama Create Linked Database. Então, eu vou clicar aqui e ele vai mandar eu selecionar qual é o banco de dados que eu quero inserir. Então, a gente vai inserir
esse aqui, né, que a gente acabou de criar. E aí ele vai trazer exatamente do jeito que tá, né, do jeito original, como banco de dados. O que a gente quer aqui é adicionar essa visão de calendário. E aí eu vou chamar de prazos, porque é isso que eu quero visualizar. E aí pronto. Ele já mostra o calendário, é porque a gente não tem nenhuma tarefa cadastrada ainda, vocês vão ver já já. E aí ele vai inserir tudo aquilo que tiver prazo aqui. E aqui ele vai mostrar as outras tarefas, né, as outras linhas desse banco de dados que não tem prazo. Então, se não tem prazo, se não tem uma data atribuída, ele não mostra no calendário, obviamente, mas você ainda consegue acessar aqui essas informações, tá? Então, o nosso calendário está criado, né? A gente aperta aqui, ele vai mostrar o dia de hoje com essa bolinha, a gente vai passando, ele vai passando os meses, né, para frente, para trás. Se eu clico no hoje, ele volta imediatamente para essa página. Então, é uma forma de visualização bastante interessante. E da mesma forma que nas outras visualizações, quando eu clico aqui em propriedades, eu também posso escolher o que ele vai mostrar. Então, essa página do período, ela é super simples de fazer, como vocês viram, né? E agora a gente vai criar a página das disciplinas para vocês entenderem, então, como é que essa lista de tarefas vai ser automaticamente preenchida, né, com as tarefas de cada uma das disciplinas. Antes de mostrar isso, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, porque vocês podem estar se perguntando, mas caramba, Flávia, e aí a cada período eu tenho que montar essa página do zero, aí vai me dar preguiça. Não precisa fazer isso. Acabou o primeiro período, você vai começar o segundo período, certo? Você pode vir aqui e aí você cria em Duplicate. Ele vai duplicar a página exatamente com toda a formatação que ela tá. Você vai clicar aqui e você vai customizar. Então, é o segundo período, 2020.2. Vou mudar o ícone, vou mudar a capa. E aí você vai mudar lá as informações, né, que você precisa preencher. Quando você volta aqui, ó, ele já botou o ícone. Se você quiser mudar a cor, né, cada período eu quero de uma cor. Você vem cá e muda e pronto. E a cada período, então, você copia, você duplica essa página e ela está pronta para ser usada. Voltando aqui, então, a gente vai construir, então, a página da disciplina. E lembrando que a página da disciplina vai seguir a mesma lógica que eu falei agora. A gente vai construir a da primeira disciplina e depois a gente vai só duplicar para todas as outras. A gente não vai precisar fazer tudo de novo. Então, a gente vem aqui, vai transformar em página. Então, antes da gente construir, eu vou mostrar lá para vocês a página que eu criei, né, para vocês entenderem, então, quais são as informações que vão ter lá dentro. Então, nessa página, a gente tem aqui, né, a disciplina 1, 2, né, para substituir com o nome da disciplina. Informações gerais, professor, o contato do professor se tiver, o horário da aula, né, então o dia e o horário das aulas dessa disciplina, o local, né, numa vida presencial, ou o link, por exemplo, da plataforma, né, você pode inserir aqui quaisquer outras informações que você achar, né, relevantes. E aqui também a gente colocou o programa do curso, enfim, né, qualquer arquivo aí que o sistema da sua instituição ou que o professor ele compartilhe. E aqui uma tabela, então, com um cronograma dessa disciplina. Então, vocês estão vendo que é uma página muito simples, mas é uma página que vai conter muitas informações dentro deste banco de dados, dentro desta tabela, tá? Então, a tabela aqui da disciplina, o que a gente colocou? O título da aula. Então, por exemplo, se o professor já compartilha quais são os tópicos de aula que vão acontecer em cada um daqueles dias, você já pode colocar aqui, né, e colocar aqui a data
quando aquela aula vai acontecer. Se você já tem as datas das avaliações, você coloca as avaliações aqui também. Aqui você pode botar o material, né, anexar o material. Então, se o professor compartilha slides, se teve textos para ler daquela aula, se teve um exercício, enfim, qualquer coisa que você ache importante você colocar aqui. E aqui o que eu fiz? Eu fiz uma relação com aquele banco de dados de tarefas. Então eu posso colocar aqui uma tarefa que eu já tenha colocado lá naquela página lá da frente, que diga respeito, né, a essa matéria ou a essa aula, ou eu posso simplesmente clicar aqui e adicionar uma nova tarefa. Quando a gente volta aqui e a gente vê a nossa lista, ele já inseriu essas informações aqui, tá? Essas informações já estão aqui porque eu já tinha aqui, né, umas informações inseridas e a gente vai fazer isso junto lá na página que a gente vai montar junto. E uma outra coisa interessante é que vocês já devem ter percebido que quando a gente insere um novo registro nos bancos de dados, nas tabelas, ele automaticamente cria uma página, né? Então eu abro aqui. Essa página é uma página que vai me mostrar as propriedades da tabela para eu preencher. Então eu posso preencher isso tanto na tabela quanto escrevendo o título aqui e mandando abrir como página. Posso usar então isso para fazer as anotações de aula. Então vamos supor que eu seja uma pessoa do digital, que eu goste de tomar notas digitalmente. Então eu posso já fazer as anotações de aula diretamente aqui. E uma coisa que a gente também vai aprender a fazer é um modelo, né? Então vocês viram aqui, ó, todas as tarefas, as aulas, né, que estão marcadas aqui, elas têm a mesma carinha, né? Isso é um modelo que a gente faz. Então você não precisa ficar toda vez que você abre isso, escrevendo tópicos principais, minhas anotações. Isso já vai estar pronto para você, tá? Então aqui, ó, a gente clicou numa célula, né? E ele automaticamente coloca como se fosse um registro sem nome. Então eu abro aqui, vai ter essa página vazia. E aí vocês estão vendo o que está escrito, ó, notas de aula, né? Que ele fala, ó, aperte Enter para continuar com uma página em branco ou escolha um modelo, né? Então aqui tem um modelo que eu criei. Então eu clico aqui e ele já vai carregar esse modelo. Então ele já carrega o modelo com toda a formatação que eu criei. Ah, então a gente vai aprender a fazer isso também. E a gente pode fazer esses modelos em todos os bancos de dados que a gente tem. Então a gente clica aqui em novo, né? Então eu posso ou adicionar diretamente aqui, ou eu posso clicar aqui em novo, tá? Clicando aqui nessa setinha, ele vai mostrar quais são os templates que tem para esse banco de dados. É só eu clicar aqui, ó, novo template, ele vai dizer aqui, ó, você está editando um template para matéria 1. E aí eu posso formatar a página do jeito que eu quiser. E eu posso então ter vários templates para a mesma página. Então eu fiz um template de notas de aula. Vamos supor que eu queira fazer um template de avaliação, né? Então quais são as informações que eu acho importantes colocar aqui. Então, por exemplo, um checklist com as coisas que eu preciso estudar, né? Então eu já deixo isso montado. Então, já voltei lá para aquela página que a gente estava criando, né? A página do lado do primeiro período. Aqui a gente já transformou a disciplina 1 numa página. Então, a gente vai clicar agora e a gente vai customizar. Bom, gente, então já preparei aquela página inicial, que não tem mais mistério para vocês, essa altura do campeonato. E a gente vai criar, então, a tabela de cronograma, tá? Então, vou criar a primeira parte da tabela também, porque a gente já fez isso junto, tá? E aí eu vou mostrar então como é que a gente faz a relação com as tarefas e como é que a gente vai então fazer os modelos, né? E preencher então essa tabela. Uma coisa a falar sobre essa coluna em que a gente pode adicionar material, a gente pode adicionar mais de um arquivo na mesma linha, tá?
A gente só tem que adicionar um por um. Então, quando eu falo aqui do material, por exemplo, na mesma aula, né, que é a mesma linha, eu posso colocar mais de um arquivo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na tabela do pré-requisito, quando a gente estava montando lá a página do nosso curso, né? Então a gente vai criar aqui, vai apertar em relação, e a gente vai então ligar com aquela tabela de coisas a fazer, tá? Que a gente criou. Criar relação. Tá? Então, deixa eu trocar aqui e botar tarefas. Então, qual é a ideia aqui? Eu tive uma aula, né, que aconteceu no dia tal, etc. Nessa aula, o professor falou que tem, por exemplo, um resumo para fazer no dia tal. Eu já coloco isso aqui como tarefa, que ele já vai entrar lá no meu calendário. Ou eu quero me lembrar, eu não vou fazer isso hoje, assisti a aula, estou cansada, mas eu preciso baixar o material que está lá no sistema, né? Inclusive para eu anexar aqui. Então eu coloco como uma tarefa, por exemplo, baixar o material do curso. Tá? Primeiro a gente vai criar então o modelo, né, de nota de aula, que é para a gente já deixar pronto, né? Então a gente vai vir aqui em novo, new template. Então ele abre essa página em branco, que a gente pode abrir ele também, né, como uma página que preencha tudo, mas como é rapidinho, a gente deixa assim mesmo. Vou só fazer assim. O título que eu colocar aqui vai ser o título do template, tá? Então, nota de aula. Isso é o título do template, tá, gente? Quando vocês abrirem, vocês vão poder colocar lá o nome da aula, né? O título da aula, como a gente falou. Então, aqui ele já traz as propriedades que já estão na nossa tabela, né? E aqui a gente pode customizar do jeito que a gente quiser. Então, lá, por exemplo, eu sugeri que a gente já deixasse pronto uma seção de tópicos principais da aula e um tópico de minhas anotações. Se você é uma pessoa visual, por exemplo, e você costuma fazer mapas mentais, né? Você pode deixar aqui também uma seção para o mapa mental e você anexar ele aqui. E, por exemplo, se eu vou colocar um arquivo do mapa mental aqui, seja uma foto ou seja um PDF, eu já deixo aqui assim, porque é só eu clicar aqui e puxar o arquivo para cá. E aí tá pronto, tá? Basta voltar, basta apertar aqui para sair e o meu template já tá criado. E aí o que vai acontecer então? Cada vez que eu for adicionar uma coisa aqui, sei lá, vamos lá, tive uma aula sobre biodiversidade, foi a aula de biodiversidade. Aí eu vou abrir a página, e aí abre aquela página vazia normal, e eu vou clicar aqui, nota de aula. Ele automaticamente vai atribuir a formatação que eu defini, tá? Então eu vou dizer lá, minha aula foi no dia 8 de setembro, eu ainda não tenho material, uma das tarefas que eu preciso fazer é baixar o material do sistema, criar uma nova página em A Fazer, que é lá o nosso banco de dados das tarefas que a gente criou lá na página do período, né, na página principal do período. Eu já posso abrir aqui para colocar o prazo. Então, ó, amanhã eu preciso fazer isso de qualquer jeito. E ele já faz essa relação com a disciplina 1. Então, eu sei que é uma tarefa da disciplina 1, tá? Então, eu vou voltar para cá. Eu posso adicionar uma outra tarefa. Por exemplo, o professor avisou que tem que tem um resumo, entrega do resumo biodiversidade. Entrega do resumo biodiversidade. Criei uma nova página. Posso abrir aqui e aí eu vou botar o prazo. Ele disse então que até dia 15 a gente tem que entregar esse resumo. Tá ligado à disciplina 1, à aula de biodiversidade.
Tá tudo aqui. Então, vocês viram, eu posso botar várias tarefas. Se eu tenho que entregar o resumo de biodiversidade, eu preciso fazer o resumo. Fazer o resumo biodiversidade. Ele já vai criar essa página. E aí aqui a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Eu não necessariamente quero atribuir esse prazo agora, mas eu preciso concluir. Eu não vou fazer nada hoje, porque minha aula já acabou tarde, então entre amanhã e domingo eu preciso concluir isso. Então como é que eu marco um período? Eu marco a data inicial, venho aqui e aperto data final, e aí marco quando é essa data final. Então ele vai marcar no meu calendário esses dias todos aqui escrito fazer o resumo biodiversidade. E aproveitando que a gente está com isso aberto, vocês podem ver que vocês podem incluir a hora também. Então vocês podem cadastrar, por exemplo, os horários das aulas para ele aparecer lá no calendário, tá? E aqui também vocês podem formatar a data, né? Eu gosto de colocar como a gente usa aqui, dia, mês, ano. Tá? Então ele aparece aqui do jeito que a gente está acostumado. Pronto. Então, tive lá a minha primeira aula, cadastrei todas as tarefas já que vieram dessa primeira aula, tá? E aí, quando a gente voltar para cá, tcharam, já tá tudo aqui. A gente pode até agora apagar isso aqui, que foram aquelas linhas vazias, né, que tinham lá na nossa tabela inicial. Tá? E aqui, como a gente falou, ó, ele mostra o checkbox para eu marcar depois que eu tiver feito e mostra o prazo aqui para mim também. E aqui também já está aparecendo no meu calendário, né, todos aqueles prazos. E aqui tem uma coisa muito legal. Vamos supor que eu, sei lá, acordei doente e não vou fazer nada amanhã, né? Acordei doente, vou fazer isso na sexta-feira. Eu simplesmente arrasto para cá. E aí vocês fiquem olhando ali em cima, ó. Na hora que eu arrastar para cá, ó, ele já muda automaticamente a data para o dia 10. Tá? Então eu posso mexer as coisas aqui no calendário, que como isso aqui é exatamente o mesmo banco de dados, a gente só está vendo ele de uma forma diferente, qualquer alteração que eu fizer em qualquer uma dessas visualizações, ele vai atualizar o banco de dados como um todo. Então, por exemplo, eu estou olhando para o calendário, e aí eu lembrei, por exemplo, que eu tenho que falar com o professor na próxima aula sobre uma dúvida que eu tenho. Então eu vou botar aqui, na próxima aula, falar com o professor sobre dúvida X, tá? Vou botar no dia 15. E aí eu posso também fazer essa relação com a disciplina. Então é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, sobre a aula de biodiversidade. Então eu coloco isso aqui, né? E quando eu voltar para cá, ele já colocou, já fez a relação dessa tarefa com essa aula. Então essas coisas ficam todas interligadas, né? E quando eu adiciono uma coisa de um lado, ela aparece do outro, e isso facilita muito a vida, né? Torna a organização das tarefas uma coisa muito dinâmica. Bom, montamos então a disciplina 1. Para fazer as outras disciplinas, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que eu já tinha falado antes. A gente vai duplicar essa página, ele vai criar uma cópia, com as informações que tem, e eu vou simplesmente apagar essas informações. Então, eu simplesmente apago essa linha, vou inserir aqui, por exemplo, né, vou carregar aqui o meu... Você viu que ele já carregou também o template, introdução ao cálculo 1. Então, essa aula foi no dia 10. E aí, o que eu tenho aqui no dia 10? Pegar a lista de exercícios.
Então eu vou criar aqui lá na minha lista de tarefas, pegar a lista de exercícios. Quando é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou pegar essa lista de exercícios. E ele já criou aqui para mim uma nova relação com a disciplina 2, em relação à aula de introdução ao cálculo 1 que a gente acabou de colocar. E aí quando a gente volta para cá, ó, ele já inseriu aqui essa tarefa nova, tá? E ele já inseriu aqui no meu calendário também a tarefa que eu preciso fazer. Uma outra coisa que vocês podem fazer é vocês determinarem aqui nessa lista que tipo de visualização vocês querem, tá? Porque ele está colocando aqui mais em cima a tarefa que foi inserida por último, mas eu posso querer olhar, por exemplo, pelos prazos, né? Então eu posso colocar aqui como prazo ascending. Então aquilo que tem o prazo mais perto vai aparecer primeiro. Isso é legal também para a gente saber, né? Mesmo sem olhar o calendário, só olhando para a lista de tarefas, qual é a coisa mais urgente, digamos assim, que a gente precisa fazer, tá? À medida então que eu vou fazendo todas as minhas disciplinas, eu vou concentrando aqui todas as tarefas que eu tenho de todas as disciplinas. Então eu consigo ter realmente uma noção de tudo que eu tenho para fazer. Eu também posso colocar filtros aqui, né? Então, por exemplo, não quero ficar vendo todas as coisas porque tem coisa que só vai acontecer daqui a um mês. Então, eu quero colocar tudo aquilo que o prazo é uma semana a partir de hoje. Então, tudo aquilo que eu tenho para fazer no prazo de uma semana. Bom, pessoal, é isso. Então, vocês vão repetindo, né, duplicando para todas as disciplinas que vocês têm num determinado período. E aí, como eu falei, ao final do período, então, vocês duplicam a página do período e ele vai trazer, então, todas as informações, incluindo já as páginas das disciplinas. Então, vocês só vão entrar e mudar o título da disciplina, né, apagar ali as linhas, né, da tabela dos tópicos de aula e preencher com os tópicos novos. E aí tá pronto, né? Então, a praticidade também é que, embora isso pareça dar trabalho da primeira vez que você monta, depois que tá pronto, você só vai duplicando essas páginas que se repetem, né? E personalizando, então, as páginas e as informações de acordo com o gosto de vocês. Então, espero que vocês já estejam conseguindo aí preparar a volta, né? Ou se preparar já antecipadamente para o ano que vem, já deixando tudo pronto aí para o próximo período letivo. E essas eram, então, as páginas mais trabalhosas, né, da gente montar. E no próximo vídeo dessa série de tutoriais sobre organização da vida acadêmica no Notion, a gente vai fazer, então, essas 3 páginas, né, das atividades extracurriculares, dos estágios e do TCC. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Estamos na reta final. Espero que vocês tenham curtido, então. Eu acho que essa sequência de hoje é uma das páginas mais úteis que vocês vão usar com mais frequência, né, que é ali o dia a dia realmente, né, do que está acontecendo. Com essa sequência de 3 vídeos, vocês já têm aí uma boa base para tocar o dia a dia da vida acadêmica de vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo. Por favor, coloca aí nos comentários se vocês estão gostando, se está sendo útil, se vocês gostariam de ver outra coisa, se vocês sentiram falta de alguma coisa, se você já usa o Notion, se você começou a usar, como é que você faz, se você faz alguma coisa diferente, deixa as suas dicas aí também. E, você já sabe, me segue lá no Instagram também e entra lá no blog para você assinar as atualizações, para você receber uma notificação quando os posts novos entrarem no ar. Essas plataformas se complementam, o conteúdo se complementa, então para você ter assim a experiência completa da professora organizada, é legal você estar nos 3 lugares. Só falta um vídeo então para a gente acabar essa sequência de organização da vida acadêmica. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!